Para o Senhor, igreja. Amém. 1 Reis 19, no primeiro versículo diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e disse-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. E no 8 diz: Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força da comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: O que fazes aí, Elias? Amém? Amém. Eu quero falar um pouquinho sobre a história de Elias. É claro que todo mundo aqui que já é convertido conhece Elias. Mas a história dele começa no momento mais crítico de Israel. Uns 855 anos antes de Cristo. Quando Acabe está reinando, a palavra de Deus diz que Acabe foi o pior rei até o seu momento. Ele foi pior que todos os outros. Ele bateu o recorde do pai dele, porque quando o pai dele assumiu, a Bíblia também fala que ele foi o pior do que todos os outros. E aí você fala, rapaz, é o ponto mais baixo que dá para chegar. Mas quando Acabe chega e pega, a Bíblia fala que ele também foi pior que todos os outros. Então, como ele veio depois do pai, a gente sabe que ele chegou e bateu o recorde. Ele era terrível. Ele era adorador de Baal. Ele perseguia a igreja. O templo, né, a lei judaica. Ele pregava aquilo que era ruim, destruía os altares do Senhor. Muita gente acha que Jezabel fez com que ele se tornasse uma pessoa ruim. A verdade é que ele já era muito ruim antes de Jezabel. De tal forma que a Bíblia fala que, e para completar, ou seja, para ficar pior ainda, ele ainda escolhe Jezabel como sua esposa. Jezabel, filha de Etbaal, que era rei de uma cidade próxima, não era no reino de Israel, mas era um povo pagão. E Etbaal, o pai dela, que significa com Baal, ou junto de Baal, era o rei e o principal sacerdote daquela cidade. E quando Jezabel nasce, ele consagra Jezabel como sacerdotisa de Acera. Acera para os cananeus, Ísis para os egípcios, Afrodite para os gregos, Iemanjá para os baianos, a mesma deusa, até hoje. E também está para os fenícios e outros nomes aí que se dá para essa deusa. E ela se torna essa principal sacerdotisa dessa deusa. E quando ele se casa com Jezabel, ele traz toda essa adoração de Baal e de Acera para dentro de Israel. E ele persegue os profetas que pregavam Israel. E ele mata centenas de profetas, milhares de profetas. De modo que alguns ainda se escondem por um tempo, fogem do país. E ele continua perseguindo e matando, e muito possivelmente até os pais de Elias foram mortos pela essa perseguição aos profetas que Acabe e Jezabel fez. E no meio disso aí tudo acontecendo, vem Elias e desafia Acabe e Jezabel e todo o poder que eles tinham. Mas ele desafia com tanta ousadia no Senhor, que é impressionante ver aquele homem. Ele não tinha medo de nada, ele era inabalável. O jeito dele profetizar é diferente. Eu estava vendo uma pregação sobre ele, e o pastor estava falando, Josué Brandão, sobre o jeito dele profetizar. Ele falou assim, o jeito que Elias profetizava era único, todo mundo falava assim, e assim diz o Senhor. Porque quando alguém fala, e assim diz o Senhor, ele está tirando a responsabilidade dele. Imagine que você conhece alguém que é mentiroso, e você vai levar uma palavra para ele.
E você fala, e assim diz o Senhor, na Bíblia está dizendo que mentira é pecado. Você está falando, sou eu que estou te condenando, não, é porque a Bíblia fala, né? Mas quando Elias falava com alguém, ele falava assim, Deus manda eu te dizer, e aí fala. Então, quem está falando é o Senhor, e na outra é eu que estou dizendo. E ele era assim, pois eu digo que não vai chover, pois eu falo, Deus mandou eu dizer, ouça a minha palavra. Ele chamava a responsabilidade. Imagina agora se você chega para essa pessoa que é mentiroso e fala, e eu te falo, tu é mentiroso, vai para o inferno. Aí é difícil ser amigo, né? Aí fica mais difícil ser querido. Então ele era muito ousado. Ele desafiou Acabe várias vezes. E esse texto que eu li acontece no dia seguinte ao maior milagre daquele tempo. Eu acho que um feito maior do que esse, visível, talvez a travessia do Mar Vermelho, seria um milagre maior, eu não sei, em pé de igualdade. Acontece que há 3 anos não chovia em Israel, e não chovia porque Elias tinha dito que Deus faria cessar os céus, e não ia chover. E Acabe procurou matá-lo de todas as formas, porém quando Acabe chegava para o lugar onde ele estava, ele desaparecia, e sumia das vistas do povo que estava vigiando ele. E algumas vezes isso aconteceu, de modo que o pessoal já estava dizendo que ele encurtava. O pessoal falava, ele vira espírito e some. O homem desaparece. E quando alguém encontrava ele, mandava uma mensagem para o rei e falava, vai avisar Acabe que Elias está aqui, eu vou ficar de olho nele, que é para ele não sair. E a pessoa ficava olhando Elias o tempo todo. E na hora que o rei estava chegando, a pessoa fazia assim, o rei está chegando, e quando olhava de novo, cadê Elias? Sumiu. Desapareceu da vista. E o rei chegava e perguntava, cadê Elias? E a pessoa virava, rapaz, ele estava aqui até agora. Morria. O rei matava. De tal modo que ninguém mais, quando via Elias, anunciava ao rei, porque todos já estavam com medo de morrer, porque sabiam que Elias ia desaparecer quando o rei chegasse. Mas naquele dia, Deus tinha algo a fazer. Isso criou expectativa em Elias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Ele encontra uns dos servos de Acabe, porém, apesar de ser servo de Acabe, ou seja, funcionário de Acabe, ele era um homem temente a Deus, e Elias fala, manda chamar o teu senhor, que eu quero falar com ele. E esse servo ainda brinca com ele, fala assim, Elias, você quer me matar? Eu vou mandar chamar o rei, quando chegar aqui tu não tiver, ele vai me matar. E Elias falou, pode chamar, eu te prometo que eu vou estar aqui. E quando Acabe chega, ele já está com raiva de Elias, porque são 3 anos de seca. E ele fala, Acabe, mande reunir os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. Toda vez que a gente ouve a história, o pessoal fala dos 450 de Baal que morreram. Mas, na verdade, naquele dia não morreram 450 profetas. Foram 850 profetas mortos. Os 450 de Baal e os 400 de Acera. Os profetas de Baal faziam sacrifício de crianças para trazer prosperidade às famílias. Então, a família escolhia uma criança, entregava essa criança e toda a família seria próspera pelo sacrifício dessa criança. Baal é a mesma entidade que Moloque. Tanto que se encontrou em uma cidade fenícia um escrito sobre Baal, e o escrito chama ele de Moloque, que é uma tradução fenícia para algo como Baal, o senhor da cidade. E esse sacrifício era feito. Ou seja, eles sacrificavam a família em troca de prosperidade. Já a Acera fazia algo um pouco diferente. Ela era uma deusa ligada à fertilidade e à luxúria, aos prazeres da carne.
E as mulheres e os homens entravam na sua adoração sacrificando seus corpos, entregando seus corpos para que tivessem prazer e sensualidade e luxúria. Ou seja, como é que eram cultuados esses deuses? Sacrificando a família em troca de prosperidade e sacrificando os corpos em troca de prazer. Você acha que esse culto acabou? Você acha que esse culto acabou? Será que hoje esses deuses são cultuados? A mesma coisa, meus irmãos. As mesmas entidades, as mesmas potestades, tão presentes. Hoje a família é negligenciada, em troca de prosperidade, de crescimento econômico, da profissão. Não é plano de Deus, é plano de Baal. Hoje, a santidade do corpo, a integridade física é destruída em troca de uma sensualidade, de aparência, de culto à beleza. Isso não é coisa de Deus. Isso é obra de Acera, de Afrodite, de Iemanjá, sei lá como é que ela está se chamando hoje em dia. Quem tem que ficar mudando de nome o tempo inteiro é porque apronta muito, né, pastor? O pastor Daniel é contador, ele sabe disso. Quem tem que ficar mudando de nome é porque está aprontando muito no mercado. Então, ele também manda chamar toda Israel. E eu tenho certeza que muita gente apareceu, porque tinham 850 profetas. E ele lança um desafio. Ele manda trazer 2 cordeiros, manda que eles construam um altar, e ele vai construir um altar também. E ele diz que o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus. É engraçado que para esse desafio são enviados 850 profetas de Baal, de Axera. Deus manda um, Elias. Elias estava lá. E quando chegam os cordeiros, ele ainda fala assim: escolham um cordeiro e podem começar aí, eu começo mais tarde. E durante toda a manhã, aqueles homens fizeram um altar, como eles faziam para Baal. Porém, tinha uma diferença. No altar de Baal, quando eles iam tocar fogo no sacrifício, né, o sacrifício queimado chama-se holocausto. Ele é queimado por inteiro, sem tirar a gordura, a parte aproveitada. Eles jogavam óleo sobre o sacrifício para facilitar com que ele queimasse. E ao redor desse lugar de sacrifício, existia uma bacia, que era para quando o óleo derramar, o óleo encher a bacia. E quando se tocava fogo no sacrifício, o fogo pegava no sacrifício até que o fogo acabasse. E o fogo acabava quando o óleo acabava, porque era o combustível do fogo. Então existia ao redor daquilo ali uma bacia, para se receber o óleo que ia sustentar o fogo. Mas dessa vez eles tinham que orar, rezar, se mutilar, até que Baal enviasse fogo, sem a ajuda de óleo e de um fósforo. Pois eles ficaram a manhã inteira orando, clamando, se mutilando, e nada aconteceu. Então, para pirraçar eles mais ainda, porque Elias já estava zombando deles há um bom tempo: falem mais alto, Baal não está escutando, é porque ele está longe, é porque ele está velho, saiu de férias, talvez tenha saído de férias, talvez esteja viajando, a palavra de Deus fala. Aí ele ainda cava ao redor do altar dele, como eles faziam para jogar o óleo, e ele manda despejar água. Fala assim: vocês precisam de ajuda para tocar fogo. Mas eu vou tentar atrapalhar o trabalho de Deus. Eu vou tentar dificultar o milagre. Joga água. E a palavra de Deus diz que trouxeram uma bacia de água e jogaram a água, e a água começou a encher aquele córrego que ele cavou. E ele fala: tá pouco, joga de novo. E por uma segunda vez trouxeram água e jogaram água ali. Sabe o que eu acho engraçado? Tinha 3 anos que não chovia, mas o povo, para ver uma treta, arranjava água. É brincadeira isso? 3 anos que não chovia, imagine como estava escasso a água. Mas uma treta dessa eu não vou perder, pode levar a água que eu tenho. Eu quero ver no que vai dar. E por uma terceira vez, até que a água encheu toda a parte cavada ao redor do altar. E o novilho em cima estava encharcado.
Então, Elias clama a Deus, e como eu falei, um dos milagres visíveis, mais incríveis, acontece. Do céu desce fogo e queima o cordeiro. Ele não só queima o cordeiro, a palavra de Deus diz que o fogo lambe toda a água e consome a água. Olha, o fogo de Baal consome combustível, o fogo de Deus consome a água, diante dos olhos daqueles 850 profetas. O povo vai à loucura, o povo fica doido com o que está acontecendo. Então Elias fala assim, pois deviam se fazer com esse povo como manda as Escrituras. O que a Escritura mandava fazer com quem adorava outros deuses? Matar. E o povo, no frenesi, pega os 850 profetas e mata pela espada, todos os 850, para compensar toda a perseguição que eles fizeram aos profetas de Deus. Não bastando isso, Elias ainda naquele monte, e eu nem falei sobre o monte, meus irmãos, ele escolhe um monte chamado Carmelo, que significa jardim fértil. Nome bonito, né? Era um lugar fértil, era um lugar que normalmente deveria ter água, se não fosse pela seca daquele tempo. Ele, não bastando fazer isso, estava pouco ainda. Ele falou, manda agora avisar Acabe que vai chover. Tinha acabado de cair fogo do céu, mas agora vai chover. E ele fala dele, viu? Porque a palavra de Deus diz que não tinha nenhuma nuvem no céu. E aí, o servo dele desce para avisar Acabe que vai chover. Ele então chega lá no monte novamente, prostra-se, coloca a sua cara no pó e começa a orar. E ora de novo, e de novo, até que ele vê uma pequena nuvem. E ele tem a certeza que vai vir a chuva. Então ele entra na carruagem, vai até onde está Acabe, só para pirraçar mais um pouquinho. E atrás dele vem a chuva. Imagine que dia glorioso. Quantos milagres gloriosos. Como o agir de Deus foi poderoso. Imagina que culto, meus irmãos. Depois caiu fogo, depois choveu, acabou com a seca, morreu 850. Diz que o povo gritava, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi o maior avivamento que teve naquele tempo em Israel, desde o início do tempo dos reis. O outro momento que isso aconteceu foi na travessia do Mar Vermelho, quando o povo, depois que o mar se fechou, gritava, só o Senhor é Deus. Um grande avivamento, muita presença de Deus, muito poder de Deus. Eu não sei nem como é que esse homem consegue dormir aquela noite, depois de tudo isso ter acontecido. Mas quais expectativas isso criou no coração dele? Imagine, com tudo que foi feito, o que vai acontecer a partir de agora? Ou o povo vai entrar no castelo e matar Acabe e Jezabel, ou então eles vão se converter e mandar destruir os altares que sobraram. Esse povo vai destruir as estátuas que eles têm de Baal. Ah, mas não vai mais ter sacrifício aqui não é possível, depois de ver todas essas coisas. A oração dele foi, para que teu povo veja que tu é o verdadeiro e único Deus de Israel, manda fogo, e Deus mandou o fogo, meus irmãos. Isso é a prova total de que não adianta apenas os milagres para as conversões, porque se depois de um milagre desse o povo não se converteu totalmente, esta é a prova do que Jesus fala na sua parábola, quando diz, nem que eu mandasse os anjos para falar, esse povo se converteria. E ele no outro dia chega o mensageiro do rei, eu acho que Elias até abre um sorriso, fala, está vindo o mensageiro do rei, o que ele vai me dizer? Ele deve me dizer que eles se rendem agora, que querem que eu vá lá fazer um culto.
Ele vai me dizer que já exterminou todo mundo que louvava Baal. Ele vai me dizer que despachou Jezabel de volta para a terra dela. E ao invés disso, chega aos ouvidos de Elias uma sentença de morte da rainha, dizendo que em 24 horas ele estaria morto. Meus irmãos, até para um homem como Elias, foi demais ouvir aquilo ali. Algumas pessoas acham ou pregam que o demais para Elias foi o medo que ele teve de Jezabel matá-lo. Mas isso não faz nenhum sentido. Porque por muitas e muitas vezes ele desafiou Jezabel, desafiou Acabe. Acabe chega para ele no Monte Carmelo e fala: você é perturbador de Israel. Sabe o que ele fala na cara do rei, na frente de todo mundo? Perturbador de Israel é tu e tua família. A casa do teu pai é que perturba a paz de Israel. Ele falou isso para o rei, na frente dos profetas e do povo. Você acha que esse homem tinha medo de morrer? Mas as expectativas que ele criou no seu coração, expectativas de, agora que eu fiz isso, eles vão se converter. Agora que eu tomei esse posicionamento, isso vai dar certo em minha vida. Agora que eu orei, Deus respondeu dessa forma, com fogo que ardeu o meu coração. Agora as coisas serão diferentes. E no dia seguinte as coisas não tinham mudado. Não, agora eu largo esse pecado de uma vez e acaba caindo de novo. Não, agora fulano se converte, eu vou falar para ele, vai dar certo. Vai, fale, não dá certo. Não, agora eu não vou mais brigar na minha casa, eu não vou mais fazer isso. E cai novamente. E a frustração, a decepção destrói um homem como esse, cheio do poder de Deus. Porque não basta o poder de Deus. E você vai entender o que eu estou querendo dizer. Para firmar os pés. Eu não estou dizendo que ele desviou, ele não desviou. Mas ele fraquejou, enfraqueceu. Ele estava frustrado. Ele estava cansado. Ele, quando ouve que vai morrer, ele fala: pode ser que eu morra mesmo, então eu vou levar o meu servo até a casa dele, para quando chegarem para me matar, não matem ele junto. E ele vai, leva o servo e deixa lá. Depois ele caminha um dia até um deserto, ele deita debaixo de uma árvore e fala: eu vou deitar aqui e vou esperar a morte. Essa é a prova que ele não estava com medo de morrer. Alguém que deitou para esperar a morte está com medo de morrer? Eu vou esperar a morte. Por causa da frustração. E frustração por quê? Porque Deus não fez? Deus fez. Frustração por quê? Porque Deus não compareceu? Deus compareceu. Frustração por quê? Não acabou saindo vitorioso? Saiu vitorioso. Mas a frustração veio de suas expectativas. E quem plantou as expectativas em seu coração? Ele mesmo. Ele mesmo. De modo que nós devemos tomar cuidado com as expectativas que nós criamos em nosso coração. Elas nunca serão maiores que as expectativas de Deus, mas elas podem ser diferentes das expectativas de Deus. E quando nós criamos expectativas que são diferentes das de Deus, nós nos frustramos, e nos cansamos, e nos magoamos, mesmo que ganhemos o mundo, mesmo que fiquemos ricos, mesmo que tenhamos sucesso em tudo que façamos, se a nossa vida não está alinhada com as expectativas de Deus, no final, no dia seguinte, vem a frustração. Não era isso que eu queria. Não era assim que eu pensei que ia ser. Eu imaginava que nesse momento agora, Jezabel estaria rendida. Acabe já teria despachado ela.
e o povo já teria quebrado as estátuas. Mas depois de um culto maravilhoso desse de avivamento, línguas de fogo, milagres, coisas, amarras quebradas, pecados destruídos, e no dia seguinte, já começa com má notícia. Já começa com dificuldade. Quem disse que ia ser fácil? Deus garante em sua palavra a vitória. No fim, no final. Mas ele diz que no mundo tereis aflições. Tem bom ânimo. A vitória é garantida. O carro zero não. A vitória é garantida. Tua saúde não. A vitória é garantida. O sucesso não. Se prende no que Deus te prometeu. E você fala, meu Deus, você está me dizendo, meu irmão, que eu não vou ter sucesso, que eu não vou ter saúde, que eu não vou ter... Calma, meus irmãos. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Aquilo que tu pensou ainda é pouco para o que Ele vai fazer. Eu sei que tu acha que tu precisa disso, mas a verdade é que nós não sabemos do que precisamos. Quem sabe do que precisamos é aquele que nos fez. Ele sabe do que nós precisamos. A minha vitória, o meu sucesso não está aqui, está no porvir. Mas as expectativas que eu crio na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, destroem. Porque elas às vezes não estão alinhadas às expectativas de Deus. São expectativas tuas. Deus é responsável por cumprir e fazer cumprir tudo o que Ele prometeu, de forma que nada do que Ele prometeu deixará de se cumprir. O que tu prometeu a ti mesmo é contigo, te vira. Deus não tem nada a ver com isso. E às vezes a pessoa fala, eu estou tão chateado com Deus. É mesmo? Lembra dos servos que se chatearam com o Senhor, porque Ele pagou a mesma coisa para os que chegaram mais tarde? Eu trabalhei o dia inteiro, e Ele trabalhou só das 5 até as 6, e os dois receberam a mesma coisa. Que injusto esse Senhor! E Deus diz, como tu me chamas de injusto, se eu te paguei exatamente o que combinei contigo? Como isso pode ser injustiça? Mas vamos ser sinceros, meu irmão. Para a nossa mente carnal, o que trabalhou de manhã até de noite deveria receber mais do que trabalhou só a última hora. É ou não é? É ou não é? Primeira vez que eu li isso, eu tive que ler de novo e de novo. Tem alguma coisa errada aí. Porque eu também não ia comer esse egg. Eu também ia lá para reclamar. Eu também ia ficar irado. Nós temos que quebrar o nosso homem, nossa parte carnal, para que a gente comece a entender um pouquinho de Deus. Porque este servo ousou chamá-lo de injusto. E ele fez uma pergunta, e Deus gosta de quebrar a gente na pergunta, né? Ele faz às vezes uma pergunta, a gente reflete essa pergunta e fala, por que é que eu comecei essa discussão? Ele pergunta, como posso ser injusto, se eu te paguei exatamente o que combinei contigo? Deixa eu ver. Então, mas tu pagou mais para o outro. Calma aí, como é que eu posso ser injusto se eu paguei exatamente o que eu combinei contigo? Não, mas o outro trabalhou menos e recebeu mais. Responde a pergunta que Deus fez. Responde, vai, tenta. Ele questiona Jó. Ah, Senhor, o dia que eu nasci deveria ser diferente. Ele fala, onde tu estava? Quando eu botei limite no mar. Quando eu desenhei o caminho do raio. Onde estava tu? Para opinar sobre teu nascimento. Tenta discutir com Deus. É bom, a gente sempre acaba quebrantado. Faz parte.
E ele pega a expectativa que ele tinha. E dentro de sua alma nasce uma doença. Ele se lança ao chão como um pobre coitado. Para mim chega. Eu estou cansado. Eu estou exausto. Eu tentei tanto dar jeito nessa igreja. Eu orei tanto por esse casamento. Mas não dá mais. Eu cansei. Olha, Deus sabe, todas as minhas forças, tudo que eu podia fazer, até o limite eu fiz. Pobre coitado. Aí ele dorme naquela melancolia. Mas Deus é tão bom. Deus é tão bom. Até nesses momentos Deus revela as coisas para a gente. Então Deus manda um anjo. O anjo chega lá e ele ainda está dormindo, gente. Aí você acha assim, o anjo vai acordar Elias, né? Porque tem que acordar, né? Quem está dormindo tem que acordar. Mas Deus é tão bom que diz que o anjo, antes de acordar Elias, ele prepara um pão assado para Elias. Você já imaginou que legal? Elias está lá revoltado, dormindo. Dormiu depois de tanto chorar, de tanto reclamar. E o anjo chega, um anjo, meus irmãos. Chega lá, mensageiro de Deus, poderoso, em espírito. Vê Elias dormindo, fica com pena de Elias. Vou preparar um pão para ele. E o anjo começa a preparar um pão para Elias e assa um pão para Elias. É brincadeira? Porque ele sabe que Elias precisa do pão. Elias precisa que seus sonhos se realizem? Não. Elias precisa de manjares, vinho e leite e mel? Não. Mas o anjo sabe que Elias precisa do pão e da água. Então ele providencia aquilo que Elias precisa. E quando ele acorda Elias, tem um cheirinho de pão recém-torrado, bem quentinho. Quando eu saio cedo de casa para comprar pão, que eu volto, que a gente consegue achar aquele pão quentinho da padaria, é tão bom, né, irmão? Chega, o pão está quentinho, assim, o saquinho vem todo quente. Você não precisa nem de botar no forninho, você passa a manteiga derrete no pão, de tão quente que ele está. É muito bom o pão quentinho. E ele come uma vez, lamenta de novo, come de novo. E a palavra que a gente leu no versículo 8, diz que com a força do pão que ele comeu, ele caminha 40 dias e 40 noites. E a gente tem certeza que quem preparou esse pão foi o anjo. Porque o homem não foi. Nenhum homem prepararia um pão para dar força de 40 dias e 40 noites de caminhada, é ou não é? Tem condição não, viu? E olha que o pão da ceia aqui é bom, mas 40 dias não dá. Não dá. E aí eu pergunto para vocês, que pão é esse? Que comida é essa? Que dá força de 40 dias e 40 noites? Essa pergunta, que comida é essa? É a pergunta que, em hebraico, surgiu a sonoridade do maná. Significa, como pode isso? Como pode isso? E quando eles perguntavam, ficava um som parecido com o som da palavra maná, e eles juntaram e fizeram um som. E o nome da comida era realmente como pode. E no outro dia, quando eu acordava, que abria a janela, que via, falava, olha, ó, como é que pode? Como pode? O que é isso aí? Ele falava, isso aqui é como pode. Porque nós estamos no meio do deserto. Você já parou para perceber que maná significa como pode? Imagina. No meio do deserto, de manhã cedo, fala, mãe, me dá um pedaço de como pode. Como pode Deus nos sustentar aqui? Como pode Ele providenciar o meu sustento? Como pode eu ainda não ter caído? Como posso passar por isso? Não se preocupe, o anjo está cozinhando, assando para você um milagre. Como pode? 40 dias e 40 noites.
mais um milagre esse homem presencia. Ele chega agora até o Monte Horebe. E você acha, agora o homem comeu um pão que andou 40 dias e 40 noites, porque Deus deu o que ele precisava. Agora ele vai mudar e vai... Não, ele entra numa caverna e se esconde de novo. E aí no versículo 9 Deus aparece e fala: Elias, que fazes aí, Elias? Novamente uma pergunta. Que fazes aí? O que você está fazendo na caverna? Para começar, eu queria comparar os dois montes. Porque o primeiro monte, onde o poder de Deus se revelou, era o Monte Carmelo, que significa jardim, quem lembra? Jardim fértil. Agora, o que é que significa Horebe? Terra seca. Daí você já vê a diferença dos dois montes. Um vai significar jardim fértil, onde você pensa que vai ter prosperidade, onde você pensa que vai vir a vitória. Se alguém te perguntasse onde você quer morar, você prefere morar no jardim fértil ou na terra seca? O que é que você ia responder? Pelo amor de Deus, né, irmão? Foi assim que Ló se quebrou, viu? Cuidado. Foi ou não foi? Esse pastor está aqui que não me deixa mentir. Foi assim que ele se deu mal. Não é brincadeira, não. Mas sabe por quê? Porque lá no Carmelo foi demonstrado o poder de Deus. Mas no Monte Horebe estava a presença de Deus. E eu disse: ninguém pode ser salvo unicamente pelo poder de Deus. O que realmente importa é a sua presença. O Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai, onde Moisés encontra a Deus. E quando saía do Monte Sinai, Deus fala: olha, vai com esse povo é demais. E eu vou mandar um anjo para te escoltar, uma nuvem de fogo. E ele fala: ei, se a tua presença não for comigo, eu não sairei daqui. Do Monte Horebe, da terra seca. Meus irmãos, é melhor estar na terra seca e na presença de Deus, do que no jardim fértil, cheio de bênçãos, cheio de milagres e longe da presença dele. Moisés entende isso. Naquele mesmo monte, a presença de Deus aparece para ele, através de nuvens, trovões. É uma terra seca, é no meio do deserto. As expectativas já foram quebradas. Já se destruiu aquilo que se imaginava. E eu repito, cuidado com as tuas expectativas. E agora Deus vai aparecer para ele. Primeiro, passa um vento forte, uivante. E como eu estou falando de expectativas, eu quero trazer esses três elementos, porque a presença de Deus não estava neles. Mas às vezes, por causa das frustrações, do cansaço, nós achamos que esses elementos podem mudar a história e consertar os problemas das expectativas que nós criamos. Mas como eu disse, as expectativas que nós criamos não são da responsabilidade de Deus. Então primeiro o vento uivante. Vento fala de mudança. Na palavra de Deus diz que quando o vento soprar, as coisas vão mudar. As coisas vão sair do lugar, se mover. Vento fala de movimento. Quando as árvores se movimentam? Quando o vento bate. Quando a areia se movimenta? Quando o vento bate. Aquilo que não é vivo muda-se de lugar naturalmente quando o vento passa. Mas alguém que está frustrado pode achar que mudanças, que um bater de vento tirará suas frustrações. E aí ele fala: chega, eu estou muito frustrado, aqui não está dando certo para mim, eu preciso de mudanças. E ele acha que talvez mudando de igreja, talvez mudando de marido, talvez mudando de emprego, de cidade, vai se resolver as suas frustrações.
A palavra revela que Deus não estava no vento. As expectativas foram criadas e destruídas. E talvez ele vá para outro lugar para criar novas expectativas que novamente ruirão. Porque até que as expectativas estejam alinhadas com as expectativas de Deus, a frustração virá novamente, novamente, novamente. As frustrações não são levadas pelo vento. Você precisa esquecê-las, abrir mão delas e entender um plano mais alto. Depois vem um terremoto. Eu já falei sobre isso. Terremoto fala sobre abalar estruturas. Aquilo que é rígido vai se quebrar com o terremoto. O vento não consegue levar, mas o terremoto consegue quebrar. Então, às vezes você fala, sabe qual é o problema? É porque aqui é tudo muito rígido. Eu preciso quebrar com esses conceitos. Eu preciso fazer um evangelho desconstruído. É disso que eu preciso. Ai, são tantos ritos, tanta religiosidade. E a pessoa acha que abrindo mão dessas coisas, agora ela vai encontrar ao Senhor. E a gente chega a ver até vídeos de gente falando assim, ó, não tem nada demais ir no carnaval, é um lugar de alegria, né, gente? Vamos quebrar esses conceitos. Porque as suas frustrações não foram atendidas. Então, é necessário se quebrar tudo para que se atenda os desejos que ele tem. Não tem problema vir para a igreja desse jeito, não tem problema este pecado, não tem problema fazer isso, não tem problema sexo antes do casamento, não tem problema ir para o carnaval, não tem problema ir para o São João, não tem problema, vamos abalar todas as estruturas, porque eu estou frustrado. E Deus não estava no terremoto. Está lá Elias dentro da caverna. E depois vem o fogo. É difícil dizer que Deus não está no fogo, porque quando a gente vê o fogo, oh, meu irmão, é bom demais. Avivamento, poder de Deus. Como pode Deus não estar no poder de Deus? Não faz sentido. Na verdade, não faz sentido Deus não estar em algum lugar, porque Ele está em todos os lugares. Mesmo assim, a presença dEle não está em alguns lugares. E mesmo alguns lugares que tem a manifestação física do poder, Ele não está. Ou por acaso, nos últimos dias, não terão alguns, mas eu, em teu nome, expulsei demônios, fiz milagres e maravilhas, e Ele falou para esses alguns, eu não te conheço. É ou não é? Mas o poder estava ali, o fogo ali estava, Deus não. Como o pastor falou mais cedo, acessando o mundo espiritual. Mas a presença de Deus estava distante, porque as coisas são feitas no automático. A manifestação sem a presença é fogo de palha, apaga rápido, rapidamente se consome. A verdadeira presença de Deus é chama que arde e não consome. Lá estava a sarça ardendo, no deserto, terra seca, é lugar de encontro com Deus. As frustrações vêm de morar no jardim fértil, de esperar algo da terra, esperar algo desta vida. É natural se frustrar, a própria Bíblia fala, maldito o homem, confia no homem. A Bíblia também fala que nem todo cavalo garante a vitória ao rei, nem todo o exército. E por morar no jardim fértil, por estar no lugar tão abençoado, as expectativas vão crescendo e crescendo e crescendo, até que nós estamos tão cheios de expectativas, que nos magoamos o tempo todo. E parece que estão batendo na gente o tempo todo.
Ai, mas eu queria chegar na igreja e encontrar um coral assim. Ai, deveria ter não sei o quê. Ai, essas cadeiras não estão boas o suficiente. Ai, esse ar-condicionado não está gelado o suficiente. Como eu posso chegar aqui e não encontrar uma vaga? Ah, mas eu abri uma célula na minha casa, já tem 3 semanas, ninguém ainda veio. Expectativas, expectativas, expectativas. E sabe qual é o pior das expectativas? Elas não deixam a gente ver os frutos que estão nascendo. Será que Elias não viu os frutos? Será que ele não viu que Israel agora estava dizendo: louvado seja o nome do Senhor, Ele é o único Senhor? Será que ele não viu o que aconteceu com os profetas? Será que ele não viu como se abalou o inferno? Mas os frutos não são vistos, porque olhos fechados não enxergam nada. Quando nós fechamos os olhos para tudo aquilo e só abrimos para aquilo que nós queremos, qual é o seu objetivo? O meu objetivo é esse daqui é o que eu quero, é isso aqui que eu quero. E ele não consegue ver mais nada. E se frustra. E fala: eu abri uma célula, mas meus objetivos não estão sendo atendidos. Você por acaso perguntou quais são os objetivos de Deus? Ah, mas eu preguei para fulano de tal e ele não se converteu, logo os meus objetivos não foram atendidos. Você já perguntou quais são os objetivos de Deus? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os objetivos de Deus foram todos atendidos. As expectativas que se quebraram foram as expectativas de Elias, foram as minhas, são as suas. Essas se quebram, essas caem. Às vezes a pessoa dedicou-se tanto àquele trabalho, àquela empresa, e foram anos de esforço e coisa e tal, e quebrou e perdeu tudo, e está pior do que quando começou, e fala assim: não, esse Deus quebrou com minhas expectativas. Não, eu apostei tanto nesse casamento, nesse relacionamento, eu achei que ia ser a pessoa certa. Não, eu achei tanto que foi a pessoa certa, que eu até me entreguei para essa pessoa. Porque eu achei que era a pessoa certa, expectativa criada. E agora? Quebra-se, frustra-se. Porque não eram expectativas nascidas de Deus. Essas não se quebram. Nada saiu do controle de Deus. Nem por um segundo. Nada. Mas Jezabel prometeu que ele iria morrer. Ela era líder naquele lugar. Cabeça, mandava até no Acabe, para você ver como estava doido o negócio lá em Israel. O poder dela era muito superior ao poder de um juiz hoje em dia, ou de um médico. Agora, se imagine se um desses dá uma sentença para você de 24 horas. O mundo caiu. Meus irmãos, enquanto Deus está no controle, não se preocupe. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, ainda que condenado à fornalha ardente ou à cova dos leões, ainda assim há esperança, até para o que morreu, pois Deus está no controle. Então ele fala assim, retoma agora o controle, Elias. Vá, unge o rei da Síria, que era o maior império da época. Depois, unge um novo rei sobre Israel. E depois unge um discípulo. Dá tempo de falar sobre isso? Nem sei. Eu vou rapidinho, porque só isso aqui dá mais uma meia hora. Olha, meus irmãos, Elias não escolheu o seu líder, o seu pastor e o seu discípulo, mas ele os ungiu. É necessário estar em comunhão com aquilo que Deus escolheu para aceitar e saber que Deus estava no controle, mesmo sabendo que o rei da Síria era um rei pagão, mas Deus mandou que ele ungisse. Então ele chegou lá e ungiu, e colocou aquele homem sobre aquele lugar, e talvez aquele homem perseguisse o povo de Deus,
Mas não se preocupe, Deus está no controle. Talvez o governo agora vá contra as igrejas. Talvez ele persiga as famílias. Talvez ele vá contra aquilo que nós acreditamos. E nos persiga e nos prenda, como já fizeram governos antes. Mas ainda assim Deus está no controle. Nada foge do seu controle. Pois Ele mesmo os colocou ali, Ele mesmo os ungiu. Talvez a sua expectativa, a minha expectativa tenha sido frustrada, quebrada, dilacerada. Ainda assim, Deus tem controle de todas as coisas. Quem pode ir contra nós, se Ele é por nós? Aceita o teu líder local também. Unge o próximo rei. Mas a família dele, eu mesmo disse há pouco tempo atrás, que era a família que só trazia problema para Israel. Mas se Deus colocou. Tem gente que às vezes gosta de brigar com as ideias que Deus coloca no pastor. Como é que a pessoa não vai aceitar o próprio pastor que Deus ungiu? Ah, então eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de pastor. Não, estou lembrando aqui que não foi ele que escolheu os líderes, não. E até o discípulo, não foi ele que escolheu. Deus falou, unge Eliseu como teu discípulo. Porque é importante nós termos alguém para passar o cajado depois. Porque a gente não vai viver para sempre. Hoje está acontecendo ali embaixo algo extremamente importante. Nós precisamos cuidar das próximas gerações. Eu vou deixar para pregar isso outro dia. E Deus me deu uma palavra muito boa sobre isso também. Mas para terminar, eu quero falar sobre a sentença de morte que Jezabel deu para Elias. O ano era 852 a.C. O dia eu não tenho como saber. Mas Jezabel fala que em 24 horas Elias estaria morto. Não foi? 24 horas depois. Onde é que está Elias? Está no deserto, mas está vivo. 40 dias depois. Onde é que está Elias? Está na caverna, lá no Monte Horebe, mas está vivo. 1 ano depois, onde é que está Elias? Elias ainda está pregando aí, ensinando para Eliseu. Vivo! Quantos anos tem que ela falou que Elias ia morrer? Alguém faz as contas aí. 852 mais 2023. 2875 anos que Elias recebeu a sentença de morte. Elias morreu, pastor? Elias morreu? Eu nunca vi alguém errar tão feio a data da morte de alguém. Elias é levado aos céus e não morre. E quem deu a sentença foi a pessoa mais poderosa de Israel. E até hoje, 2875 anos se passaram, as palavras de Jezabel ainda não se confirmaram e nunca se confirmarão, pois Elias não vai conhecer a morte. Não importa o que ela disse, não importa o que o juiz disse, não importa o que o governante disse, o que o médico disse, o que importa é a vontade de Deus. Ele não morre. Essa é a profetisa de Azera. Essa é a profetisa de Baal. Maior humilhação, eu acho, até do que o fogo que veio do céu, você errar a morte de alguém por 2875 anos e contando. Não tem como. Eu acho que se eu for chutar a morte de alguém aqui, eu chuto mais perto do que isso. Ele não morre. Não se cumpre o que ela fala. A sentença não bate sobre ele, porque sobre ele está o Espírito Santo de Deus.
as suas frustrações foram as que ele plantou no coração dele. Mas se alguém perguntasse para Elias: Elias, quando você acha que vai morrer? Eu duvido que Elias chegasse para essa pessoa e falar: morrer? Jamais. Eu queria que ele se colocasse de pé.